você? Eu sou a professora Mariana Araguaia, do componente curricular Ciências da Natureza, aqui do Conexão Escola. E estarei hoje acompanhada pelo intérprete de Libras, Vinícius, para a nossa videoaula de hoje, voltada para os educandos do agrupamento F, ou seja, do 6º ano do ensino fundamental. O título da videoaula é o seguinte: por que comemos e respiramos? Vamos lá? Estudaremos hoje sobre os seguintes pontos. Primeiramente, sobre os sistemas envolvidos na alimentação e na respiração. Estudaremos também sobre a função dos órgãos relacionados à alimentação e à respiração, a importância da respiração, a importância da alimentação, finalizando com o corpo humano e energia. Na videoaula anterior, nós estudamos sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. Percebemos também que o ar atmosférico é um exemplo de uma mistura homogênea, porque apesar de não conseguirmos identificarmos ao observarmos o ar, ele é composto por substâncias como gases, poeira e água no estado gasoso. O ar atmosférico também possui um componente extremamente importante, que é o gás oxigênio, O2, representado aqui por 2 átomos de oxigênio. Esse gás oxigênio é extremamente importante para a vida dos seres vivos. E ele, quando nós inspiramos, ele pode passar tanto pela nossa boca quanto pela cavidade nasal. Esse ar inspirado, lá na cavidade nasal, que é rica em vasos sanguíneos, esse ar vai ser umedecido e parte das partículas que não são tão boas assim para o nosso sistema respiratório acabam ficando retidos no nariz, que é um local em que há muco filtrando esse ar. O ar inspirado, depois de passar pela cavidade nasal, ele é conduzido até a faringe. A faringe é um tubo que é compartilhado também pelo sistema digestório. A faringe vai direcionar esse ar inspirado até um órgão denominado laringe, que é um tubo que possui a epiglote, que é uma estrutura que vai tampar o sistema respiratório, evitando a passagem de alimentos durante a inspiração. Ou seja, vai evitar o engasgamento. O ar inspirado da laringe é conduzido até a traqueia, que é essa estrutura que eu estou apontando e que escreve dessa maneira. A traqueia, pessoal, possui anéis formados por cartilagem e ela, ao final, se bifurca, ou seja, se divide em duas. A traqueia, quando se bifurca, ela vai adentrar os pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E dessa bifurcação é desenvolvido um novo órgão, que nós chamamos de brônquio. Brônquios porque são 2. Esses brônquios, que são ramificações da faringe, também se ramificam, formando os bronquíolos. E os bronquíolos, por sua vez, se ramificam, terminando nos alvéolos, que são estruturas que parecem com sacos. Lá nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas, cuja estrutura é essa aqui. Então, essas partes semelhantes a sacos formam o que nós chamamos de alvéolos pulmonares. Essas linhas que o desenho representa são os vasos sanguíneos. Aqui nos alvéolos pulmonares existem vasos sanguíneos intimamente conectados a eles, na qual o gás oxigênio vai para a corrente sanguínea para ser distribuído a todas as células do corpo, e o gás carbônico, que é um produto de várias reações químicas que acontecem no corpo, vai ser direcionado para esse ar, fazendo o caminho contrário do gás oxigênio, sendo eliminado pela expiração.
ato de respirar é tão importante quanto o ato de nos alimentarmos. Na alimentação, nós adquirimos uma substância extremamente importante para a fabricação de energia. Energia essa, por exemplo, para conseguirmos mastigar, para que o nosso coração possa bater bombeando sangue, para a realização de atividades físicas, dentre outras. Essa energia é extremamente importante para o funcionamento do corpo e não somente o corpo humano, tá? O corpo dos seres vivos em geral. Falando em mastigação, podemos falar no sistema digestório. O sistema digestório é formado por alguns órgãos que são os seguintes. Então, esses órgãos do sistema digestório vão ser responsáveis pela transformação do alimento em compostos mais simples, que são chamados de nutrientes. Os nutrientes vão ser utilizados pelas células para várias funções, como, por exemplo, para fornecimento de energia, como isolantes térmicos, também como função hormonal, função de defesa, dentre outras. Quais são esses nutrientes? Nós temos as vitaminas, os sais minerais, as proteínas, lipídios e também os carboidratos. A digestão se inicia na boca, que com o auxílio dos dentes permite a mastigação do alimento. Esse alimento vai ser misturado à saliva e essa mistura do alimento à saliva se dá com o auxílio da língua. Depois que esse alimento está bem mastigado, ele vai ser deglutido. Essa deglutição ocorre na boca e lá na boca também já começa o processo digestório de um tipo de carboidrato chamado amido. Então, depois da deglutição, o alimento passa a ser chamado de bolo alimentar e ele vai ser conduzido por um tubo, um órgão chamado esôfago. O bolo alimentar passa pelo esôfago com auxílio de movimentos chamados movimentos peristálticos. Após o esôfago, o alimento vai ser direcionado ao estômago, que é este órgão. Lá no estômago, com o auxílio do suco gástrico fabricado por ele, vai acontecer o processo de digestão das proteínas. O bolo alimentar depois é direcionado ao intestino delgado. Lá no intestino delgado vai acontecer a digestão dos outros nutrientes, dos carboidratos, das gorduras e proteínas. Esses nutrientes vão atravessar as paredes do intestino delgado, sendo direcionados para o sangue, sendo posteriormente distribuído para as células do corpo. Essa digestão acontece pelo auxílio de algumas substâncias que são fabricadas em órgãos pertencentes ao sistema digestório, como o suco entérico, que é produzido no próprio intestino delgado, a bile, produzida no fígado, o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. Finalmente, todo esse alimento, todo esse bolo alimentar, vai ser conduzido ao intestino grosso. Lá no intestino grosso acontece a absorção de água e todos aqueles componentes que não foram aproveitados pelo corpo, que estão presentes ali, passam a formar o que nós chamamos de fezes. Essas fezes formadas vão ser, finalmente, eliminadas pelo ânus. O sistema cardiovascular tem uma função muito interessante em todo esse processo. Ele é formado pelo coração, que vai impulsionar o sangue que está no interior dos vasos sanguíneos. Esse sangue, por sua vez, vai ser responsável pelo transporte de substâncias pelo corpo. O gás carbônico e as excretas, para serem eliminados, e também os vasos sanguíneos vão direcionar o gás oxigênio e os nutrientes para as células. O gás oxigênio e a glicose, que é uma substância que faz parte do processo digestório, vão ser então a matéria-prima da energia.
naquela energia que eu falei lá no início, que é necessário para o funcionamento do nosso corpo. Ok? Gostou da aula? Então vamos agora à revisão. Falamos que a energia é essencial à vida. Falamos também que ela é fabricada nas células, cuja matéria-prima é o gás oxigênio e a glicose. Falamos também sobre os componentes do sistema respiratório, assim como os componentes do sistema digestório. Finalizando, sobre a importância do sistema cardiovascular no transporte dessas substâncias. Ou seja, percebemos que os sistemas são integrados para que as funções sejam executadas no nosso corpo, ok? Fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje, espero que você tenha gostado da aula e espero também encontrá-lo na próxima aula. Um grande abraço, fique bem e até mais!